A Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 60. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? O capítulo de ontem nós terminamos com Estevão diante do sinédrio. E o seu rosto resplandecia, brilhava como se fosse o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Então Estevão não começa a se defender, a se justificar, não. Ele começa a falar a história da salvação. O Deus da glória apareceu a Abraão. E é uma emoção para nós que estudamos palavra por palavra do Pentateuco, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Estevão vai mostrar todo o seu empenho, esforço, conhecimento, eloquência, sabedoria, falando da história da salvação. E aqui ele está falando de Abraão, porque tudo começou com Abraão, o amigo de Deus. Sai da tua terra. E ele fala dos 400 anos que o povo foi escravizado, foi maltratado. 7. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Então agora ele fala de algo muito importante, muito valioso, caro, precioso para os judeus. A aliança da circuncisão. 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, dentre os patriarcas, ele está destacando quem? José. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não acharam o que comer. Mas, quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e
postos no túmulo que Abraão tinha comprado. E postos no túmulo, agora eu não me lembro, é postos ou postos, colocados no túmulo que Abraão tinha comprado, dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. Então aqui, resumindo, ele destaca o personagem bíblico José, né? Jacó, que é Israel, e o Egito. Tudo o que aconteceu no Egito e de que maneira, de que forma eles foram parar no Egito. 17. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E é incrível tu imaginar que ele está falando isso para fariseus, saduceus e para o sumo sacerdote, para os religiosos, para as autoridades religiosas, para os juízes. Ele está fazendo um resumo, né? E essa parte, né? Se levantou um rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Agora Estevão está falando de Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Era poderoso em palavras e obras. 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Aqui, como é que eu posso falar? Ele está vendo do ponto de vista de libertação, mas nós sabemos que foi um assassinato, né? Vamos continuar. Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos. Por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele devia. Por que ele fugiu? Porque ele havia cometido um assassinato? Porque ele tinha feito algo errado? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então é um resumo muito interessante, né? Muito forte da vida de Moisés. Nesta parte, Estevão está falando de Moisés como um fugitivo, como alguém que foge porque cometeu um assassinato. É um assassino, né? Foi um assassino. Mas também ele destaca peregrino, porque ele ficou em Midian. 30. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando.
Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha, agora, vou mandar você para o Egito. Então Deus se revela para Moisés no Monte Sinai. E é o próprio Deus que diz que a terra é santa. Deus escolheu uma terra, uma parte geograficamente falando na terra, no mundo, um pedaço de terra, um lote, que é a terra santa, que é Israel. Então, foi o próprio Deus que disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aqui fica bem claro que o libertador, né, que é aquele que Deus estava chamando para libertar Israel, era Moisés. 35. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então aqui Estevão está explicando, né? Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Quando a gente estudou o Pentateuco, quando nós estudamos sobre Moisés, que há aquele vídeo sobre o personagem bíblico Moisés, sobre a biografia de Moisés, eu falei para vocês que Moisés, depois do Senhor Jesus, vamos dizer assim, né? Depois no sentido de que a gente sabe tudo da vida de Jesus. Mas eu quero dizer que Moisés é o personagem que a gente sabe desde o nascimento dele até a sua morte. E são períodos de 40 em 40 anos. E aqui Estevão está usando a mesma didática para explicar, vamos dizer assim, os 40 anos que ele ficou no Egito, os 40 anos que ele ficou em Midian, os 40 anos em que ele liderou o povo. Tá, então vamos lá, 36, de novo. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Um profeta vai se levantar. E nós sabemos de quem a palavra de Deus está falando? Do Senhor Jesus. 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Isso aqui é muito forte. Esse versículo aqui é aquele que eu sempre digo, aqueles que eu digo, tem que sublinhar. Por quê? Olha o que está sendo dito. No seu coração voltaram ao Egito. Não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. E o que importa para Deus? Nosso coração. Deus não é como o homem, como as pessoas que vê a aparência. Não. Ele vê o coração. Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. E nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram ao Egito, dizendo a Arão:
Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Estudamos isso. O bezerro de ouro. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Então, quem levou o povo para a Babilônia? O pecado. A própria idolatria do povo foi a causa do exílio na Babilônia. 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então, neste outro trecho, Estevão destaca Josué, Davi e Salomão. Homens que obedeceram a Deus de uma forma específica, que cumpriram o plano de Deus de uma forma específica. Josué vencendo as batalhas, né? Conquistando a terra prometida. Davi consolidando o reino de Israel, também vencendo os inimigos. Muito que Josué não conseguiu, foi Davi que conseguiu. Expandindo o território, conquistando. E Salomão, que edificou o templo, né? 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Então, como que Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Soberano, o Criador, Ele vai habitar em casas feitas por mãos humanas? Feitas por homens? Então, não é dessa forma assim que Deus trabalha. Deus habita em nós. A casa favorita, o lugar da sua morada, o seu santuário, é cada um de nós. Somos nós. Então aqui está claro, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Então, nesse trechinho agora que eu li, 51 a 53, Estevão chama o Sinédrio, porque ele está falando tudo isso ainda no Sinédrio, diante do sumo sacerdote. Ele chama de teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos.
Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês resistem, sempre resistem ao Espírito Santo. E ele chamou eles de traidores e assassinos. 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Então, fariseus, saduceus, todos que estavam ali, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, olha aqui de novo um contraponto, né? De um lado, tu tem eles cheios de raiva, com o coração cheio de raiva e rangindo os dentes. Então, o que Jesus falou que no inferno ia ter? Ranger de dentes. E o que um coração cheio de raiva tem? Tem tudo, menos Jesus. E no outro lado, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou no céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus. Então, o que tu tem nesse versículo aqui? Tu tem o Espírito Santo habitando, morando em Estevão. Tu vê a glória de Deus e tu vê Jesus à direita de Deus. Então, o que tu tem aqui? Tu tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tu tem a Trindade. Então, na Bíblia não está escrito em nenhum lugar, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra Trindade. Mas é uma doutrina. Tu identifica o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esse texto de Atos 7, 55, nós identificamos a Trindade, porque o Espírito Santo estava em Estevão. E ele viu a glória de Deus e viu Jesus à direita de Deus. 56. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O Senhor Jesus está assentado no trono. Mas nesta passagem, Jesus está em pé à direita de Deus. Então, o que nós interpretamos? Que para receber Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, o Senhor Jesus se colocou de pé. Ele estava em pé, como uma forma de honra, de recepção, de acolhimento, para receber Estevão. Jesus estava em pé para recebê-lo, para receber Estevão. Entenda que é o primeiro, depois do próprio Senhor Jesus, que morreu, né, por causa do Evangelho. Estevão morreu por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Enfurecidos, gritando, avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Então eles apedrejaram Estevão, mas tinha que ser fora da cidade, fora de Jerusalém. E os que estavam apedrejando tiraram as suas capas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que tu já sabe quem é, né? Que é Paulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então tu tá entendendo por que Jesus estava em pé? Ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o Senhor Jesus em pé. Isso chama muito a atenção. Ele ora
pedindo para que Jesus o receba. Quer dizer, ele está entregando o seu espírito para Jesus. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Então, Estevão, de joelhos, orou pelos seus assassinos, por aqueles que estavam o apedrejando. E aí eu vou te dizer, isso é a prova de que ele estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é amor. Jesus também orou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, neste capítulo 7 de Atos, nós temos a história de Estevão, o sermão de Estevão e a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva.